Bem-vindos a todos à casa do Senhor. Amém? Na sexta-feira passada foi o Dia Internacional da Família e eu queria dizer, para que não restem dúvidas, que a prioridade, ou a linha de prioridades que nós aprendemos na Palavra de Deus é Deus, em primeiro lugar, depois a nossa família natural e depois a nossa comunidade de fé. Esta é a ordem das prioridades que Deus estabeleceu. Deus, a nossa família e a nossa comunidade de fé. Porque há pessoas que agarram na comunidade de fé, na igreja local, juntam a Deus como se fosse a mesma coisa, não é a mesma coisa, e a família fica em último. E não é esse o propósito de Deus. E se nós vermos logo desde o princípio que Deus começou a dar orientações ao seu povo, logo nos 10 mandamentos, digamos que é uma espécie de resumo da lei de Moisés, nós vemos que os 3 primeiros mandamentos que Deus ordena ao seu povo têm a ver com a relação de cada um com Ele. Primeiro, não ter outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não tomarás o meu nome em vão. E terceiro, guardar o dia do Senhor e a sua lei. Digamos que estes 3 mandamentos são os primeiros, a grande prioridade, a nossa comunhão com Deus. E o 4º mandamento qual é? É a família. Honra a teu pai e tua mãe, e está associado a uma bênção de vida longa. E só depois é que vêm os mandamentos sociais. Não furtarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo, a mulher do teu próximo, não matarás, não dirás falso testemunho. Portanto, só depois é que vêm as questões sociais. Portanto, a prioridade é Deus, a nossa família, e depois então é que vem a nossa relação com os outros. Quero eu dizer com isto que a família serve de desculpa por qualquer razão para não vir à igreja? Não. Quer dizer que a escala de prioridades é esta, mas se uma pessoa tiver um filho a arder em febre, não vai deixá-lo sozinho para vir à igreja, obviamente, não é? Então, é muito importante nós termos isso na nossa mente. Ser família. A minha meditação hoje é baseada no texto de Lucas capítulo 15, onde o evangelista Lucas nos conta a história, a parábola do filho pródigo que Jesus disse. E Jesus falou em 3 parábolas, é um conjunto de 3 parábolas que tinham o mesmo objetivo. Jesus queria, ao falar com os religiosos judeus da sua época, queria mostrar-lhes como eles estavam espiritualmente perdidos. Espiritualmente perdidos. E por isso ele foi buscar a história da ovelha perdida. Estava longe do rebanho, estava perdida, longe do pastor, em perigo. Também foi buscar a história da dracma perdida, ou ovelha perdida. Não é? Uma moeda perdida não serve rigorosamente para nada. Já repararam? Uma moeda que nós temos na algibeira, no porta-moedas ou qualquer coisa, a gente pode usá-la, mas se está perdida a gente nem sabe onde é que está, não vai servir para nada. Não tem valor. E finalmente ele quis mostrar também como eles estavam longe de Deus. E por isso ele contou a história do filho pródigo, que estava longe da casa, longe do pai. E esta história conta-nos algumas verdades importantes. E eu gostava de compartilhar convosco algumas destas verdades. E a primeira delas é que é possível estar em família, ter uma família, estar em família e não a valorizar. Não valorizar a família. É possível. Então, eu não li o texto de abertura porque é muito longo, mas vamos ler aos poucos, em prestações. Lucas 15, 11 a 13 diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, registrem isto, é o filho mais novo, não é o mais velho, é o mais novo. Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então este filho, o filho mais novo, tinha uma família, mas não a valorizava. Não, para ele não valia nada. Tanto que ele quis foi sacar o cacau e pisgar-se dali para fora, o mais longe possível. Foi ele que se afastou da família pelo seu pé. Ninguém o mandou embora. E na sua imaturidade, ele achava
que o pai não lhe dava a liberdade, que ele ansiava, que ele merecia, que ele precisava. Queria ser independente e então afastou-se. Isto fala-nos um pouco das pessoas que se afastam do caminho da fé, da família espiritual. Nós devemos valorizar a nossa família espiritual, nós devemos valorizar a igreja. Eu desde criança habituei-me a amar a igreja, ainda com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, mas habituei-me a amar a igreja, porque a igreja é um assunto de Deus. Amém? É um negócio de Deus, é qualquer coisa que Jesus estabeleceu. Não foram os homens que estabeleceram, foi Deus. Pois a organização da igreja é outra coisa. Mas a igreja como entidade espiritual, como organismo espiritual, foi Deus. É uma ideia de Deus, é um projeto de Deus. E é através da igreja que Deus se manifesta e que Deus testifica ao mundo. E por isso é que é tão importante a igreja ser sábia na maneira como usa as suas palavras. Por isso é que é tão importante a igreja não se envolver em política. Por isso é que é tão importante a igreja não se envolver nas coisas deste mundo, mas para poder ter uma voz profética, para quando a igreja fala, o mundo possa ouvir e possa dizer, não, aquela gente tem razão, porque estão a falar alguma coisa da parte de Deus. Entendem, irmãos? A segunda lição que aprendemos é que a fome espiritual chega sempre que se está longe de casa. Quando nós estamos longe de casa, a fome espiritual vem sempre mais cedo ou mais tarde. Diz no versículo 14 que, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Pródigo, a gente chama a parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer extravagante, gastador. Ele gastou o dinheiro, estorricou o dinheiro todo da herança, e devia ser bastante dinheiro, deu cabo da sua saúde, porque quando ele aparece na casa do pai, era só pele e osso, todo roto, todo sujo, não é? De estar no meio dos porcos, e magrinho, porque comia muito mal, quase não comia. E portanto deu cabo da sua saúde e desperdiçou o seu tempo. E muitas vezes nós não temos a noção disto, mas o tempo é um bem precioso. Nós só temos, cada um de nós só tem 24 horas por dia. E dentro dessas 24 horas ainda temos que dormir. Senão começamos a andar malucos da cabeça. Não é? Então, o que é que fazemos com as outras horas que nos restam, em que estamos em estado de vigília e estamos acordados? O tempo é um bem precioso. Não se pode recuperar tempo perdido que se perdeu. O tempo que se perdeu não pode ser voltado a vivê-lo. E as pessoas mais velhas sabem bem disto do que eu estou a falar. O tempo que se gastou não volta. O tempo que se perdeu não volta. Eu tenho ouvido tanta gente dizer, se eu tivesse conhecido Jesus quando era jovem, eu fazia, eu acontecia, eu não sei o quê, mas eu só conheci Jesus já numa idade avançada. Não é? O tempo que se gastou é tempo perdido, não se volta a viver e deve ser valorizado. Então, houve uma grande fome naquela terra e, portanto, quando se perdem os valores, vem a fome espiritual mais cedo ou mais tarde. Vocês dir-me-ão, bom, mas há pessoas que eu conheço que não conhecem Jesus e que parece que são felizes e que parece que estão... Pois, nós não sabemos, não estamos dentro da cabeça deles, do coração deles, da casa deles, não sabemos nada disso, não sabemos. A verdade é que quando nós nos afastamos da casa do Pai, vamos passar fome, mais cedo ou mais tarde. Porquê? Porque o sistema deste mundo só tem impureza e degradação para oferecer. A filosofia do mundo. Eu não estou a falar das coisas que as pessoas normais, que as pessoas fazem, da cultura, da sociedade em geral. Estou a falar no ponto de vista espiritual. É só impureza e degradação. Veja bem o que é que diz no versículos 15 e 16. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos. Foi a um cidadão daquela terra dizer, olha, eu estou a passar mal, já o dinheiro da herança já se foi, os falsos amigos largaram da mão, é claro, não é? Acabou o dinheiro, acabaram os falsos amigos, os chamados amigos de Peniche, sem ofensa para os penichenses, não é? E
E a verdade é que este homem foi pedir ajuda. E foi pedir ajuda a um cidadão daquela terra. E o que é que ele fez? Mandou para os campos a apacentar porcos. E este coitado deste rapaz diz que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Portanto, ele comia menos do que os porcos. E se calhar lá ia buscar algo às escondidas, passou fome, passou muitas dificuldades. Mas sabe, uma coisa que eu noto aqui importante é que quando nós estamos longe de casa e não estamos ao serviço do nosso Pai, acabamos sempre ao serviço de estranhos. Acabamos sempre ao serviço de outro senhor qualquer. Entendeu? Ou servimos a Deus, ou servimos outro senhor qualquer. É uma escolha que nós temos. Nós que conhecemos Deus, conhecemos o Pai, quando nos afastamos, normalmente começamos a servir estranhos. E só quando ele bateu no fundo é que ele percebeu o erro grosseiro que ele tinha cometido. Só quando ele bateu no fundo, quando se encontrou já desesperado. Olha, durante muitos anos, esta igreja esteve ligada a uma instituição cristã de reabilitação de toxicodependentes, o Desafio Jovem. Inclusivamente tivemos trabalhávamos em prevenção primária, tínhamos uma equipa de jovens, um lugar chamado Café Convívio, onde atendíamos toxicodependentes e as suas famílias, de modo a prepará-los para depois irem para um programa de reabilitação durante um ano numa comunidade terapêutica do Desafio Jovem. E eu ouvi muitas vezes jovens dizerem: eu quero tanto sair disto, do mundo das drogas, mas eu não consigo. É o que eles diziam. Eu quero sair disto, mas eu não consigo. Porque a coisa começa muito simplesmente. Começa com um charrozito. E tal, isto até é fixe. E depois mais não sei o quê. E depois há um amigo que dá uma dose de heroína, e ele injeta, e às 2 por 3 está agarrado e não consegue sair. E quando eles batem no fundo, é preciso que eles batam no fundo para eles entenderem que precisam mesmo de ajuda e se disporem a aceitar essa ajuda. Muitos que ainda pensam que conseguem por eles resolver a coisa, não conseguem. E este rapaz estava nesta circunstância. Ele bateu no fundo. Ele tinha uma família abastada, tinha um pai abençoado, um bom homem, não é? Tinha uma família abençoada, tinha criados, tinha tudo o que queria, não lhe faltava nada, e por uma infantilidade, ele achou que tinha direito a pedir a parte dele da herança e foi tocar a vida para a frente. Há muito esta ideia hoje. Tu segue o que sentes, segue o teu coração, és o capitão da tua alma. Tretas. Isso é tudo publicidade. Normalmente é publicidade de telemóveis ou outros produtos comerciais. Não, se nós fôssemos seguir o que sentíamos, sempre o que sentimos, estávamos desgraçados. Por vezes nós sentimos dar um murro na cara do nosso patrão. Ou outras coisas piores. Sentimos tantas coisas. Nós não andamos por sentimentos. Nós temos que andar por convicções. Não por aquilo que sentimos, mas por aquilo que queremos. E no mundo cristão há muito esta ideia. Há o sentimento, e tem este sentimento, aquele sentimento. Quais sentimentos? Você tem que andar por fé e pela palavra de Deus. Os sentimentos traem-nos, os sentimentos enganam-nos, tantas vezes. Mas quando este rapaz bateu no fundo, no meio dos porcos, ele chegou à conclusão que era preciso fazer alguma coisa. Mas foi preciso comer pior do que um porco. Foi preciso cheirar como um porco. E foi preciso viver no meio dos porcos para ele chegar a essa conclusão. E para a tradição judaica, como sabem, o porco é o animal mais imundo que existe. Portanto, ele estava mergulhado na maior imundícia, longe da casa, longe do pai, sozinho no mundo, sem dinheiro, por causa da sua patetice, tinha gasto tudo com falsos amigos e agora estava no meio dos porcos, um animal impuro. Mas ele sabia
que na casa do pai havia abundância. E por isso ele disse, tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço de fome? Ele percebeu que havia uma esperança. Há sempre uma esperança. E a mensagem da igreja tem que ser esta: há uma esperança. Amém, irmãos? Há sempre uma esperança. Quando encontramos pessoas que estão desesperadas na vida, há uma esperança. Ou porque estão com uma doença, ou porque estão com um relacionamento cortado, ou por um problema financeiro, ou um outro problema qualquer, há uma esperança. A mensagem da igreja é uma mensagem de esperança. A mensagem da igreja não é uma mensagem de castigo, não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de esperança. Amém? Há uma esperança. E uma coisa que aprendemos nesta história que Jesus contou é que o arrependimento é a chave da restauração. Sem restauração não há arrependimento. Veja bem o que ele diz: levantar-me-ei. Ninguém levantou, foi ele que se levantou a si mesmo. Vocês já ouviram aqui dizer muitas vezes para prestarmos muita atenção aos verbos na Escritura, porque são a chave de interpretação para o texto. Levantar-me-ei. Foi ele que decidiu levantar-se, bateu no fundo, disse: há uma esperança, mas na casa do meu pai, espera lá. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. A mensagem que ele tinha quando chegasse à frente do pai era dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Tu tinhas razão. Quando tu me disseste: não te faz embora, olha que o mundo não é aquilo que tu pensas, tu nunca viveste lá, não sabes como é que é, não sabes quais são as regras, não sabes quais são os perigos, tu não faças isso, meu filho, eu amo-te, olha que o pai é mais velho, o pai sabe o que é que está a falar, não faças isso. E ele não quis saber. E ele pensou: eu tenho que ir ter com ele e dizer: pai, eu pequei contra Deus e perante ti. Sem arrependimento não há restauração. E o arrependimento não se vê pelas palavras, é pelos frutos de arrependimento, é pela mudança de atitude. Todos nós estamos dispostos a falhar, ou é passível que falhemos. Todos nós podemos falhar, porque não há ninguém perfeito aqui nesta sala, né? Todos nós podemos falhar. Agora, o que é que nós fazemos com esse falhanço? O que é que nós fazemos com esse erro? Né? A chave da mudança, a chave da restauração está aí. O que é que eu faço com a minha falha, com o meu erro? Como é que eu vou lidar com isto? Será que eu vou negar? Será que eu vou fingir que não aconteceu nada? Será que eu vou pôr a culpa nas outras pessoas? Será que eu vou dizer que foi porque eu, quando era pequenino, tive este problema e caí do berço e bati com a cabeça no chão e desde aí tenho problemas? Não. Você tem que assumir. Você tem que lidar com o seu erro de uma maneira adulta. Tem que dizer: Deus, eu pequei. Pai, eu pequei. Irmãos, eu pequei. E estou disposto a mudar. Reparem numa coisa interessante. Este filho, apesar de estar longe de casa e da família, no fundo ele acreditava que se voltasse, se regressasse, ele seria aceito em casa. Ele tinha a esperança de que seria aceito em casa. Porquê? Porque ele conhecia o caráter do pai. Porque ele sabia que tinha o pai era um bom homem. E ainda que ele não tivesse perdido a dignidade de filho, tivesse perdido a condição de filho, já não pudesse exigir coisa nenhuma, não tivesse direito a esperar sequer ser recebido como filho, estava fora de questão, mas pelo menos como um trabalhador de um campo, um homem que anda lá a ceifar, um homem que anda lá a colher a fruta, um homem que anda lá a vindimar, porque eles eram bem tratados pelo pai. Ele conhecia o caráter do pai e ele sabia que se ele regressasse a casa, com certeza que o pai não o ia expulsar. Muitos pais humanos, numa circunstância dessas, o que é que fazem? Dizem assim: é assim, agora vais pedir batatinhas?
Ai, agora que estás aflito é que vens aqui, pois agora não tens direito a nada, desaparece. Há muitos pais humanos que fariam isso. Mas ele sabia que o pai dele não era dessa laia. Não funcionava assim, era um bom homem. Então ele disse, eu vou dizer ao meu pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Está a ver que por causa da patetice, por causa da criancice, da imaturidade, podemos correr o risco de perder, por causa de nossa própria culpa, nossa própria responsabilidade exclusiva, perder a condição de filhos para passarmos a ser empregados. Deus não quer empregados. Deus não procura empregados. Deus procura filhos. E ele sabia que já não era digno de ser filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ao menos faz-me como um dos teus empregados. Pelo menos tenho pão para comer. E ele foi acolhido pelo pai como ele não esperava. Diz que levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Diga comigo, íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Este rapaz esperava do pai uma coisa chamada tolerância, mas não estava à espera de uma coisa maior chamada compaixão. Eu não gosto muito da palavra tolerância. Eu sei que é politicamente muito usada. Tolerância em relação aos estrangeiros, em relação às pessoas de outra religião e não sei o quê. Não, a chave não é tolerância. A chave é aceitação. Eu devo aceitar que existem no mundo pessoas que têm outras religiões. Eu devo aceitar que existem no mundo pessoas que têm outra cor de pele. Eu devo aceitar que existem no mundo pessoas que têm outra cultura. Tolerância fala um bocadinho de, está bem, ok, então vai lá. É sobranceria, é um bocadinho de sobranceria. É um bocadinho de, está bem, ok, muito bem. Não estou muito convencido, mas está bem, vou tolerar. Não. É aceitação. E ele estava à espera de tolerância. Que o pai dissesse, portaste mal, mas pronto, está bem. Então vai lá ter com o capataz e para ele pôr a trabalhar e tal. Era isso que ele estava à espera. E ele achava que isso já era bom. Mas ele não estava à espera de compaixão. Que o pai se compadecesse. E o nosso Deus é um Deus de compaixão. Todos ficaram surpreendidos pela graça que o pai demonstrou. Todos naquela casa. Até o irmão mais velho, eu não vou falar dele hoje. E os empregados. Toda a gente ficou surpreendida pela graça que o pai demonstrou. Amém? Aqui no Natal nós fizemos aqui uma peça chamada O Concílio dos Anjos, em que os anjos estavam a falar uns com os outros sobre aquela ideia um bocado estranha de Deus enviar o seu Filho a este mundo para salvar o mundo, para reconciliar o mundo consigo, quando os profetas tinham falhado, o povo do antigo Israel tinha falhado, tudo isso. E os anjos estavam a falar uns com os outros, mas coisa, isso é perigoso, isso pode correr mal e tal. A compaixão de Deus até confunde os anjos. Amém? Quanto mais os homens, confunde-nos. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e pondo-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. Ele estava descalço. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Deixem-me explicar uma coisa, irmãos. Numa sociedade patriarcal, o filho mais novo, não estou a falar do mais velho, que é o primogênito, tinha direitos especiais, o filho primogênito, sendo varão, tinha direitos especiais. Mas o mais novo não tinha direitos nenhuns. O mais novo chegar ao pé do pai, pedir a herança dele e abandonar a família, numa sociedade patriarcal, era uma atitude altamente ofensiva. Altamente ofensiva.
Porque era a mesma coisa que dizer: eu não sou feliz aqui, eu não quero saber, não gosto de vocês, não quero estar sujeito ao meu pai, não quero saber disto para nada, e vou-me embora e acabou. Era uma atitude altamente ofensiva. Por isso é que ele perdeu a dignidade de filho. Ele perdeu a dignidade de filho. E por isso é que era imperativo o arrependimento. Amém? Mas a graça de Deus é sempre surpreendente. Onde o pecado abundou, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, superabundou a graça. Numa comunidade cristã, no centro do império, na cidade de Roma, onde havia tanta depravação, tanta imoralidade, tanta coisa feia, horrível. E alguns daqueles que se converteram à fé em Roma, com certeza estiveram envolvidos nessa porcaria, desculpa a expressão. E daí o apóstolo Paulo dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por maior que seja o pecado, a graça é sempre maior. E por isso, desde que haja arrependimento, quando aquele filho voltou a casa, o pai não apenas o aceitou dentro de portas, mas correu para ele e abraçou-o e beijou-o e honrou-o como filho, porque ele estava arrependido. Ele tinha cometido o grande erro da sua vida, uma grandíssima asneira, mas ele reconheceu, bateu no fundo, reconheceu, comeu o pão que o diabo amassou, como se costuma dizer, e ele teve a coragem de voltar para casa. Então, se você tem uma família espiritual, vamos ficar em pé. Se você tem uma família espiritual, não a menospreze como fez aquele filho. Pode vir a arrepender-se. Valorize essa família. A fome espiritual chega sempre que se está longe de casa, porque este mundo só tem impureza e degradação por oferecer. E sem Deus, nada faz sentido. As pessoas podem andar distraídas com as luzes, com o som, com a música, com os brilhos. Eu estava a pensar nisto e estava a pensar, é um bocadinho essas pessoas que deixam a casa do Pai e vão pensando que vão ter muito sucesso e ser muito felizes no mundo, são pessoas que olham de longe para o mundo e veem uma pessoa a brilhar com uma túnica que brilha. É uma túnica feita de lantejoulas. Coisas que brilham. Mas quando ele vai lá ao pé da pessoa depois, de se afastar da casa do Pai, ao fim de algum tempo, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar ao pé dessa figura e vai levantar a túnica das lantejoulas. E lá dentro está um cadáver. Só podridão e morte. Não nos iludamos, sem arrependimento não há restauração. Embora no fundo este filho acreditasse que não seria posto fora se regressasse a casa, nunca pensou ser recebido pelo pai com perdão e tanto amor. Ele esperava tolerância e não compaixão. Mas a graça de Deus é sempre surpreendente. Sempre surpreendente. Posso ouvir um amém? Vocês não acreditam na graça de Deus? Pela graça sois salvos por meio da fé.